Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Todos em Viana. Hoje, Angola assistiu a um dos discursos mais fortes e mais corajosos dentro do parlamento. A deputada da UNITA, Irina Diniz, decidiu quebrar o silêncio e expõe sem medo a verdadeira face da governação do MPLA. No coração de Luanda, a capital onde supostamente se decide o futuro do país, Irina denunciou aquilo que todos nós já vemos todos os dias: a pobreza extrema, abandono total e um povo sem esperança. E agora a pergunta que ela fez está a ecoar por toda Angola. Prepare-te, porque o que vais ver a seguir é pesado. A deputada da UNITA, Irina Diniz, voltou a surpreender o parlamento com um discurso firme, direto e extremamente polêmico. No seu pronunciamento, ela expôs de forma clara e corajosa os podres do governo angolano, denunciando a má governação, o abandono social e o crescimento da pobreza que atinge milhões de cidadãos angolanos. Durante a sessão parlamentar, Irina Diniz lançou uma pergunta que está a abalar as redes sociais e a tocar no coração do povo angolano. Abre aspas, como é possível que aqui na capital de Angola, onde se decide o futuro do país, seja também o lugar onde se vê mais pobreza, mais abandono e ausência do futuro? Fechar aspas. Este vídeo mostra o momento exato do discurso e analisa o impacto das declarações num país onde muitos ainda têm medo de falar. No canal Todos em Viana, damos voz à verdade que o regime tenta esconder. Partilha este vídeo para que mais angolanos acordem para a realidade. Comenta e diz se concordas com a deputada Irina Diniz. Então fica com este vídeo estrondoso. Muito obrigada pela palavra, Sr. Presidente da Assembleia Nacional. Todo o protocolo observado. Angolanas e angolanos, hoje a minha intervenção centra-se na província de Luanda. Sei que ontem já foram feitas várias perguntas ao Executivo, mas eu hoje vou acrescentar algumas mais. Mas antes vou dar os parabéns ao nosso Presidente eleito desta Casa e, como deputada, espero sinceramente que consiga recuperar a soberania, a dignidade e também a autonomia administrativa e financeira da nossa Casa das Leis. Talvez assim o órgão de soberano que se acha mais importante que os outros dois pare de subalternizar esta nossa instituição. E dados os parabéns, faço a minha primeira pergunta. Como é que é possível que aqui na capital de Angola, onde se decide o futuro do país, seja também um lugar onde se vê mais pobreza, mais abandono e ausência de futuro? É verdade que muitos deixam as suas províncias para vir para Luanda à procura de melhores condições de vida, mas é verdade também que aqui encontram muito sofrimento. O que me faz perguntar várias vezes como é que é possível aqui na cidade dos palácios e dos ministérios também vermos mães a carregarem baldes de água na cabeça. E alguns devem estar a pensar, será que a deputada não conhece o programa Água para Todos? Sim, conheço. Mas já chegou para todos? Os luandeses todos têm água canalizada em casa? Meus senhores, se a resposta for sim, eu sinto-me moralmente obrigada a convidar os membros do Executivo a passear comigo em alguns bairros como o Malueca para verem como as pessoas vivem lá entre o lixo e as águas paradas. Convido-vos também a ir ao bairro do Paraíso, onde é um verdadeiro inferno para conseguir o básico. E também levaria-vos ao bairro da Boa Esperança, ali onde a Esperança já morreu há muito tempo, foi assassinada pela negligência do governo. Mas não precisamos de ir tão longe, aqui mesmo ao lado da Assembleia, dá para ver o bairro da Coreia, mergulhado em pobreza. Do Palácio Presidencial, vê-se a Chicala 2, entrega ao abandono. E do Palácio da Justiça, enquanto se fala de direitos e dignidade humana, é possível ver que sobreviver no Catambor é um verdadeiro ato de resistência. Meus senhores, a miséria está tão perto que quase que toca as paredes dos órgãos de soberania. Angolanas e angolanos,
Enquanto isso, fruto da divisão político-administrativa, que todos sabemos que foi para fugir às autarquias, Luanda passou de 9 a 16 municípios e, em vez de aumentar os meios, o governo reduz de 3,2 mil milhões em 2025 para 2,5 mil milhões de kwanzas em 2026. Senhores governantes, como é que é possível melhorar a vida das pessoas aumentando as estruturas e diminuindo os recursos? É muito difícil compreender como é que se fala de desenvolvimento quando se multiplicam bairros sem água, sem estradas, sem escolas, sem saneamento básico, sem nada. Luanda deveria ser o espelho, meus senhores, mas o espelho aqui está tão sujo, imaginem como estão os das outras províncias. Há um dado que não posso ignorar. A justiça social é um primado constitucional e eu tenho a certeza que todos aqui sabem, mas praticamente não existe neste orçamento. Sabemos que a maior fatia vai para a dívida pública e as migalhas sobram para quem mais precisa. Apenas 0,01% vai para os nossos idosos. Os nossos idosos estão a ser transformados em mendigos, mesmo sabendo que entre eles estão aqueles que combateram pela nossa independência. Apenas 0,07% vai para as nossas crianças, mesmo sabendo que estão mais de 4 milhões fora do ensino escolar e que muitas estão a ser empurradas para a prostituição infantil. Tudo isto sob o olhar silencioso do Ministério da Família e Promoção da Mulher. E falando em mulheres, senhores governantes, protejam as mulheres vulneráveis, sobretudo as jungueiras, que alimentam as suas famílias do suor de cada dia. E podem chamar de populismo, dramatização política, crítica infundada, como ouvi aqui ontem. Chamem do que quiserem, mas a verdade é que todos vocês veem o mesmo que eu vejo nas ruas. O MPLA critica a UNITA pelo uso das redes sociais, mas usam essas mesmas redes sociais. E eu tenho a certeza que os mesmos vídeos que nós vemos, vocês veem, de mulheres a serem espancadas, a serem roubadas, a serem humilhadas por fiscais em pleno à luz do dia. E é por isso que eu agora vou falar para as mulheres do nosso país que têm algum poder para reescrever esta história. Façam alguma coisa. Criaram praças para elas venderem, mas será que vocês sabem o que acontece lá dentro? Eu digo-vos, porque eu costumo lá ir. Elas dizem-me: senhora deputada, pagamos a administração, mas depois aparecem aqui uns jovens, os caenches, a exigir mais dinheiro, porque eles é que controlam as praças. Senhora deputada, aparecem jovens a ameaçarem-nos, a obrigarem-nos a aumentar o valor dos nossos produtos, porque eles também precisam de ganhar alguma coisa, e é assim que estas mulheres perdem várias vendas. Senhora deputada, até para usarmos a casa de banho temos que pagar. Portanto, essas mulheres têm que decidir entre serem extorquidas dentro das praças ou serem humilhadas lá fora pelos fiscais. Muito triste. Mas mais triste é saber que no nosso país temos uma provedora de justiça, uma presidente do Tribunal Constitucional. Até ontem tínhamos uma presidente da Assembleia Nacional, e eu aproveito aqui enquanto mulher para prestar a minha solidariedade. Temos uma vice-presidente da República e várias ministras em áreas estratégicas, como podemos ver aqui à frente. São líderes suficientes para cerrar fileiras em torno destas mulheres vulneráveis. Denunciem, travem, protejam essas guerreiras. Elas zungam por sobrevivência. Ergam as vossas vozes, porque este sim é um bom motivo para gritarem. E vou terminar a minha intervenção. O povo angolano não pede milagres. O povo angolano pede o mínimo, que governem para todos. Mas lembrem-se, meus senhores, o governo que abandona as mulheres, que condena as crianças e humilha os idosos, não está a falhar apenas no orçamento, está a falhar com um país inteiro. Este discurso de Irina não é apenas uma crítica, é o espelho da realidade que o governo tenta esconder. Luanda, a cidade que deveria ser símbolo do progresso, continua mergulhada na pobreza e no abandono. E quanto o MPLA promete mudanças que nunca chegam, são vozes como a da Irina
soberana que mantém a verdade viva. Agora, queremos ouvir-te. Achas que o parlamento tem coragem para enfrentar esta realidade? Deixa o teu comentário, partilha o vídeo e junta-te a nós na luta por um futuro diferente. Aqui no Todos em Viana, a verdade não se cala. Se você gostaste deste vídeo, deixa teu like, inscreva-se no nosso canal e ativa o sino das notificações. Até mais!